Muito obrigado. Excelência Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, caros jornalistas dos órgãos de comunicação social pública e dos órgãos de comunicação social privados, né? Caros internautas que nos acompanham pelas mais diversas plataformas, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, temos hoje a oportunidade de voltar a interagir convosco para apresentar os resultados referentes ao primeiro semestre de 2025. Tal como foi referido, é um exercício que o MAPTES faz com alguma regularidade. Hoje estaremos focados para a área do trabalho e da segurança social e, portanto, os dados que teremos a oportunidade de partilhar estão circunscritos a este segmento: trabalho ou emprego, se preferirem, formação profissional e segurança social. E para irmos direto ao ponto, vamos começar por apresentar uma dimensão que tem feito parte da pauta de preocupações do nosso governo. Aliás, faz parte da pauta de preocupações de quase todos os governos a nível nacional e internacional. E tem vindo, felizmente, também a ocupar um lugar importante no espaço mediático, nos vossos noticiários, nos vossos textos, nos debates pelas redes sociais, que é a dimensão do emprego. Nós temos, ao longo do primeiro semestre deste ano, o registro de 109.563 postos de empregos formalmente criados. Postos de emprego formalmente criados. Isso significa que estes são os empregos que, para além de terem sido criados, foram registados na base de dados de segurança social, na base de dados do Instituto Nacional de Segurança Social. É bem verdade que também temos alguns empregos destruídos. No registro entre o confronto que fizemos da base de dados de segurança social e das informações que nos são prestadas pela Inspeção-Geral do Trabalho, nós temos um registro de 3.233 empregos destruídos. Isto faz com que tenhamos uma taxa líquida de empregos formais criados na ordem de 109.563. Ainda assim, é uma estatística que para nós é animadora. Estamos aqui a falar de uma média de 17.722 empregos criados por cada mês, em média, sendo certo que o mês de abril foi o mais proveitoso, porque registrou uma taxa de criação de empregos na ordem dos 20.997, e no contrapolo temos o mês de fevereiro com 14.474. Estes dados são coincidentes com os indicadores macroeconômicos. O Instituto Nacional de Estatística revelou em instantes os dados referentes ao último trimestre e continuamos a registrar taxas de crescimentos aceitáveis a nível do PIB. E por isso a dimensão emprego também está a ocupar o seu lugar. As áreas mais representativas continuam a ser o comércio e as atividades e serviços coletivos. Todavia, também começamos a registrar valores interessantes a nível da indústria, a nível da construção civil. Há aqui uma dimensão que também gostávamos de destacar,
que é o papel que os centros de empregos, públicos e privados, têm estado a jogar no que diz respeito à dinâmica do mercado de emprego. Felizmente, com a modernização dos centros de emprego, com a maior divulgação, com a maior credibilização das instituições, vamos assistindo, quer as empresas a colocar as suas ofertas de emprego por intermédio dos centros de emprego, quer os cidadãos a acorrerem aos nossos serviços, Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, para procurarem empregos. É assim que, neste semestre, nós tivemos um movimento interessante a nível dos centros de emprego. Houve uma oferta na ordem dos 35.445 e a procura ficou cifrada em 35.190. Isso dá-nos um sinal muito claro da reorganização dos centros de emprego, do papel que o INEFOP tem estado a jogar a nível da dinamização do mercado de emprego e da credibilização das instituições. Sendo certo que esta dimensão tem de ser suficientemente estudada, porque os números de emprego são importantes para o desenho de políticas, para as análises sociais, as análises científicas, dali que estejamos preocupados a efetivar o funcionamento do Observatório Nacional de Emprego. Felizmente está criado o Decreto 320/25, de 5 de fevereiro, institucionalizou a criação do Observatório Nacional de Emprego. Estão também criadas as condições técnicas e materiais para o efeito. Aliás, aproveitamos essa plataforma para convidar os jornalistas a fazerem uma visita ao observatório logo a seguir a esse briefing. Por sinal, está mesmo neste piso. Portanto, estão as condições materiais criadas para o arranque efetivo do Observatório Nacional de Emprego, exatamente porque entendemos ser importante que os dados referentes à contagem administrativa do emprego sejam o mais credíveis e os mais sustentáveis possíveis. Vamos contar com provedores das mais diversas áreas, o Instituto Nacional de Estatística, o Instituto Nacional de Segurança Social, os centros de estudo das universidades, o próprio Instituto Nacional de Segurança Social também, tal como referimos há instantes, e por isso a nossa expectativa é de que agora no final do mês de julho arranquemos com as atividades do Observatório Nacional de Emprego. Temos também aqui uma dimensão que tem estado a fazer parte dos nossos briefings, que são os dados referentes ao Instituto Nacional de Segurança Social. Peço a vossa licença. E aqui temos também muito boas notícias. Temos estado a registrar um crescimento consistente, quer do número de segurados, e quando nos referimos aos segurados, estamos a nos referir aos trabalhadores, aos funcionários, quer do número dos contribuintes, e aqui são essencialmente empresas, e temos estado também a registrar uma estabilização a nível do número de pensionistas. Só para terem uma ideia, no primeiro semestre de 2024, e tivemos a oportunidade de apresentar estes dados, tivemos um registro de 2.861.181 segurados. Eram esses os trabalhadores e funcionários públicos que constavam da base de dados do Instituto Nacional de Segurança Social. Hoje, dados referentes ao primeiro semestre de 2025, nós temos 3.143.048 segurados. Aqui um crescimento de 9,9%. Isso em números absolutos tivemos neste período de um ano, mas 281.867 segurados. É um crescimento, é uma dimensão que nos anima, embora estejamos especificamente a falar sobre
o mercado do emprego formal. É bem verdade que a realidade do mercado de emprego está para lá disto. Nós temos ainda uma taxa de desemprego que nos preocupa. A esta altura está na ordem de pouco mais do que 29%, mas já tivemos pior, já chegamos a 34%. Então há este movimento de redução da taxa de desemprego, de maior criação de empregos formais, dignos e sustentáveis, e estas estatísticas confirmam a tendência. Sendo certo que o regime de trabalhadores por conta de outrem continua a ser o grande carro-chefe deste segmento, tem mais de 90% dos trabalhadores inscritos. Todavia, os outros regimes também têm estado a registrar taxas de crescimentos assinaláveis. Só para terem uma ideia, no primeiro semestre de 2024 nós tínhamos 31.841 inscritos, profissionais inscritos no regime de trabalhadores por conta própria. Hoje, primeiro semestre de 2025, temos 73.770, mais do que duplicamos. Isso pressupõe dizer que os profissionais liberais, advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, cantores, artistas, estão cada vez mais sensibilizados sobre a importância de se inscreverem e contribuírem para a produção social obrigatória, e isto tem tido reflexos diretos a nível do crescimento deste segmento. Temos também aqui evolução notável a nível do regime doméstico, e isso deixa-nos particularmente satisfeitos, porque, por um lado, reflete o nível de sensibilidade sobre este segmento que vai crescendo da parte dos patrões. Por outro lado, também reflete o nível de literacia jurídica que os próprios trabalhadores do regime doméstico vão ganhando. E é assim que passamos de 9.490 no primeiro semestre de 2024 para 12.127 neste primeiro semestre de 2025. Uma última nota em relação ao clero, regime do clero religioso. Os padres, os pastores, os sacerdotes também precisam de proteção social, também precisam de ter a garantia de uma reforma digna. Nós passamos de 1.504 primeiro semestre de 2024 e atualmente temos 6.078 inscritos neste regime. Vamos aproveitar aqui esta plataforma para apelar às igrejas, às instituições religiosas, aos próprios ministros de culto, aos próprios pastores, para que preocupem-se com o seu futuro e façam a sua inscrição a nível do Instituto Nacional de Segurança Social. Temos uma nota importante a partilhar e fazemos muita questão de destacar isto. Exatamente por causa de uma narrativa que se construiu ao longo dos últimos tempos e que é necessário desconstruir. Há a narrativa de que o Estado é o maior empregador. Os números da Segurança Social dão-nos uma nota completamente diferente. Meus caros, 79% dos inscritos a nível da base de dados do Instituto Nacional de Segurança Social são trabalhadores de empresas, privadas sobretudo. A administração pública direta e indireta tem pouco mais de 21%. E é importante partilhar isso, exatamente para termos aqui uma noção da dinâmica que o mercado de emprego vai ganhando, da dinâmica que a própria economia vai mostrando. Dizia eu que as empresas têm estado também a subir, os contribuintes passaram de 249 mil para 270.636. Estamos aqui a falar de uma taxa de crescimento de 8,6%. Estes novos contribuintes em número absoluto, que representam pouco mais de 21 mil empresas,
são, sobretudo, do setor privado, e por isso dá-nos uma ideia muito clara da dinâmica que o mercado de emprego vai registrando. A nível dos pensionistas, há aqui uma estabilidade. Tínhamos, em 2024, primeiro semestre, 168.467 pensionistas e hoje temos 168.411, menos 56, dá-nos aqui uma ideia de estabilidade. Isso também está alinhado aos dados que o Instituto Nacional de Estatística tem estado a divulgar. A nossa esperança média de vida tem estado a aumentar. Os cuidados de saúde hoje são relativamente melhores do que de há um tempo para trás, dali que tenhamos esta dimensão que acaba por refletir essa realidade. Todavia, não há ainda motivos para preocupações, porque temos uma das taxas de dependências mais altas do mundo. Por cada pensionista, nós temos 18 em ativo. O rácio entre aqueles que estão, nesse momento, a receber a pensão e aqueles que estão a trabalhar e a contribuir, ainda dá-nos aqui um conforto muito grande, porque por cada pensionista temos 18 a contribuir, né? Temos uma das taxas de dependências mais altas do mundo. Há também aqui um espaço para podermos apresentar os dados referentes à parte financeira do Instituto. Exatamente porque temos estado a acompanhar, e é necessário que façamos referência a isto, temos estado aqui a acompanhar narrativas e debates a colocarem em causa a sustentabilidade do Instituto Nacional de Segurança Social. Felizmente, o Tribunal de Contas tem estado a receber o reporte de todas as instituições. Ontem mesmo encerrou o período formal de apresentação das contas referentes ao exercício de 2024 e, como não podia deixar de ser, o Instituto Nacional de Segurança Social também procedeu à entrega das suas contas, e o ano de 2024 foi um ano com uma performance financeira considerável. Nós passamos, caros senhores, de 836 mil milhões, 247 mil e 166 kwanzas em 2023 para pouco mais do que 1 bilhão, repito, 1 bilhão 57 mil 642 milhões e 177 kwanzas. Estamos aqui a falar de um crescimento de 26% do nível de arrecadação de receitas do Instituto Nacional de Segurança Social no espaço de um ano. Se recuarmos a 5 anos, quando as receitas estavam ali em torno de 300 mil milhões, nós mais do que triplicamos o nível de arrecadação. Portanto, a sustentabilidade do Instituto Nacional de Segurança Social não está em causa. E é importante dizer isso de forma muito expressa. É bem verdade que ainda temos desafios. Temos de crescer a nossa base. A nossa população ativa, neste momento, é superior a 16 milhões de habitantes. O mercado de emprego, se incluirmos o formal e o informal, temos mais de 16 milhões. E pouco mais de 3 milhões estão aqui, controlados por nós. Temos ainda várias empresas que não contribuem. Mas ainda assim, os números dão-nos este conforto e dão-nos a indicação muito clara de que estamos no caminho certo. Todavia, não estamos a descansar à sombra da bananeira. Exatamente porque temos estado a levar a cabo um processo de regularização da dívida à Segurança Social. Até a este momento, primeiro semestre de 2025, recuperamos mais de 10 mil milhões de kwanzas. Notificamos mais de 5 mil empresas devedoras. Portanto, entre a regularização voluntária, a cobrança coerciva, a apresentação de comprovativos, o Instituto Nacional de Segurança Social encaixou
nesse processo de regularização de dívidas, mais de 10 mil milhões de kwanzas. E vamos continuar. Vamos ser implacáveis. Vamos continuar a ir atrás dos faltosos, a ir atrás dos devedores. Percebemos o contexto econômico desafiante em que nos encontramos. Percebemos o sacrifício que muitos empresários fazem. Temos a noção de que a maior parte dos empresários são pessoas honestas, são pessoas sacrificadas e são pessoas trabalhadoras. Mas também temos aquelas empresas que, por negligência, por desconhecimento, por má fé manifesta, deixam de fazer as contribuições para com os seus trabalhadores. E isto é inadmissível. É inadmissível que cheguemos à fase da vida em que precisamos de mais serenidade, mais conforto, mais descanso e constatamos que, afinal de contas, não teremos direito a uma pensão porque o nosso empregador não contribuiu. Isto é inadmissível. E nós vamos continuar com o processo de cobrança coerciva. Por isso é que a Inspeção Geral do Trabalho desempenha aqui um papel extremamente importante. Continua a fazer as suas visitas, continua a desempenhar a sua missão, que é garantir a dignidade dos trabalhadores, a regulação do mercado de trabalho. Neste primeiro semestre, fez mais de 3.850 visitas, registrou mais de 16 mil infrações e continua também a fazer aquele seu papel muito nobre de mediação das relações laborais, tendo registrado 3.824 mediações laborais. Há também uma preocupação muito grande com a renovação da nossa arquitetura jurídica a nível do mercado laboral. Foram nos últimos tempos aprovados instrumentos fundamentais para a regulação do mercado laboral, como é o caso do Decreto Presidencial 4925, que regula o exercício da atividade profissional do trabalhador estrangeiro não residente, o Decreto 5025, que tipifica e classifica as contraordenações laborais, e não menos importante, o Decreto 5125, que regula o regime jurídico do contrato de trabalho temporário, bem como a atividade de cedência de trabalhadores temporários e respectivas relações contratuais. São diplomas novos, extremamente importantes para a dinâmica do mercado de trabalho. Temos estado a fazer um exercício muito grande para divulgá-los, temos estado a fazer um processo de pedagogia muito grande. Aliás, estamos a realizar desde maio seminários de capacitação a nível nacional. Já estivemos na Huila, já estivemos no Bengo, demos o pontapé de saída aqui em Luanda. Na próxima semana deveremos estar em Benguela e, nesta base regional, estamos a divulgar a nova legislação, quer do domínio do trabalho, quer do domínio da segurança social, quer também do domínio da formação profissional. Importante também referir que, agora no final do mês de julho, vamos arrancar com a segunda fase da Operação Trabalho Digno, sobretudo porque os resultados da primeira fase deram-nos aqui indicadores animadores, por um lado, e preocupantes, por outro lado, porque as constatações feitas deram-nos indicativos suficientes de que ainda temos desafios muito grandes a nível da regulação do mercado de trabalho. O INAFOP continua a ocupar um espaço importante a nível do nosso ecossistema do MAPTES e a formação profissional está no centro das nossas preocupações. Neste momento temos matriculados 112.610 formados a nível do Sistema Nacional de Formação Profissional, formandos. Destes, 65.130 já terminaram a formação, estão aptos. 1.238, infelizmente, não conseguiram passar, não tiveram uma avaliação positiva. E ainda temos uma taxa preocupante de desistência de 3.785 formandos. Sendo certo que 42.457 continuam em formação.
Mais dados poderemos partilhar no momento de perguntas e respostas, todavia é importante referirmos aqui que continuamos preocupados com o processo de modernização do próprio sistema de formação profissional. Está em construção nesse momento o Sinfotec do Rangel, de Cabinda, porque o de Rangel já está a funcionar há algum tempo. Estamos também a construir o Centro de Formação de Alta Costura do Kazenga, porque entendemos que o setor teste, o setor da moda, continua a ganhar um espaço a nível nacional e estamos a construir um centro de alta costura a nível do Kazenga, mas também estamos preocupados em reabilitar e recuperar vários pavilhões e centros que já existem em Calumbo, Benfica, Songo, por ali além, Morro da Luz, Camochiba, enfim. Continuamos no processo de modernização da nossa rede de centros. Se permitirem, antes de concluir o espaço do INEFOP, gostava de partilhar convosco os dados sobre o Job Angola, que tem que ver com jovens oportunidades de bons empregos. Continuamos a avançar, já tivemos em 9 províncias, temos nesse momento 24.750 beneficiários diretos, postos de empregos criados a nível do Job Angola, 5.637. Vamos continuar, vamos para as 21 províncias que compõem o nosso país e vamos continuar a envolver os jovens, as administrações municipais, as comunidades locais, porque entendemos que é importante que continuemos a alavancar. Há uma perspectiva muito interessante do acordo que foi firmado com o Banco Mundial, que nos próximos 5 anos poderá alavancar aqui as nossas atividades e os nossos projetos de emprego, porque prevê um financiamento de 250 milhões de dólares. O processo está em curso, estamos nesse momento a observar os procedimentos internos para que possamos, nos próximos tempos, colocar à disposição dos nossos jovens, dos nossos projetos, estes valores. Nota final para o Instituto Nacional de Qualificações, que também está a crescer, continua com o seu processo de disseminação do sistema a nível nacional. Aliás, acabou de abrir, na província da Huila, a primeira representação regional, fora de Luanda. Mas tem também muito boas novidades a passar, porquanto a última sessão do Conselho de Ministros apreciou e aprovou 5 diplomas que são de importância estratégica para o Sistema Nacional de Qualificações. E vamos destacar 2, que é o decreto presidencial do regime da dupla certificação, o regulamento dos cursos de oferta formativa da dupla certificação nas instituições de ensino técnico profissional e de formação profissional, e o regime jurídico de validação e certificação de competências. Continuamos a desenhar novas qualificações, estamos muito preocupados com o setor do turismo e similares. Aliás, a Escola Hoteleira de Talatonas está nesse momento a testemunhar a implementação de uma das primeiras qualificações desenhadas que tem que ver com o turismo. São essas as notas que gostávamos de partilhar com Vossas Excelências.